Autoestima baixa? O que fazer? Hoje eu vim aqui para te contar como você pode manter a sua autoestima elevada o maior tempo possível. E mais, eu vou te contar quais são os fatores destruidores da autoestima humana, ok? Combinadíssimo? Fique conosco até o final desse vídeo para você saber muito mais. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana nós estamos aqui atualizando com conteúdos maravilhosos para enriquecer o seu dia e enriquecer a sua vida, ok? Então dê o seu like, comente aqui embaixo que nós estamos aqui de plantão para responder as suas perguntas e os seus comentários, receber com muito amor e muito carinho, ok? Vamos lá. Fatores destruidores da autoestima da criança. Como Idajara, eu sou um adulto, você veio falar hoje de criança, é o seguinte: a destruição da autoestima ocorre na fase da infância. É isso mesmo, através de 5 fatores. Primeiro deles, a acusação. Quantos de nós já fomos acusados na infância? Olha só o que você está fazendo, você viu isso? Então, olha só o que você fez. E aí a criança fica sem saber como responder. Então, uma criança que é constantemente acusada, ela, quando adulta, ela não sabe lidar com essa questão da autoestima. Um outro ponto é o abandono. Segundo ponto. Quantos foram abandonados ou têm a sensação de abandono? E quando eu falo de abandono, eu não estou me referindo somente a essas crianças que passaram por um processo de adoção. Não, e se sentem, abandonados. Eu estou falando também daquelas pessoas que sofreram a perda quando criança, a perda de um pai, de uma mãe, de um ente querido que cuidava dele. Então, essa criança também cresce com a sensação de abandono. Outra percepção de abandono é de crianças que têm pais ausentes em seus lares, seja por motivo de trabalho ou de outras questões. E quando os pais não repõem esse tempo com qualidade, então a criança passa por essa sensação de abandono. Crítica é o nosso terceiro ponto. Quantos de nós sofremos críticas severas, pesadas, que impactam na nossa autoestima hoje, enquanto adulto, né? Você não presta, você não faz nada que preste, você é um inútil, você não sabe nada, não aprende, é uma quadrada. Quantas já ouviram isso? Então, a criança vai escutando, vai ouvindo, isso vai ficando registrado no cérebro emocional, da memória emocional da criança. E também nós temos um quarto tópico, um quarto fator, que é a culpa. Quantos pais, por não saberem lidar com as suas situações pessoais, culpam seus filhos? Tá vendo aí? É por sua causa que seu pai me abandonou. Tá vendo? Olha só, se você não tivesse nascido, eu não teria que trabalhar tanto. É por sua causa que a minha vida está assim. Quanto sofremos culpas. Um outro ponto e último é o medo. Quantos de nós vivenciamos situações terríveis de medo na infância? Medo do bicho-papão, olha, e isso acontece muito, é muito comum. Olha só, se você não fizer o que eu quero, o bicho-papão vem te pegar, a bruxa vem pegar e vem te levar. Então são histórias aparentemente inocentes, mas que influenciam na autoestima da criança. Gera medo. E sabe o que mais curioso disso tudo? É que os principais destruidores, a principal figura destruidora da autoestima de uma criança são aquelas pessoas que deveriam proteger, cuidar e honrar aquelas crianças, que são os seus pais ou os seus avós, cuidadores de forma geral,
professores, educadores, que no momento que está ensinando essa criança faz comparações, fazem críticas pesadas, impõem medo a essa criança, entende? Então assim, por que, Idajara, são essas pessoas que são os principais causadores? Porque essa pessoa, ela é uma figura de autoridade para essa criança. Então tudo que essa pessoa diz para a criança é uma verdade absoluta. E aí ela, se você diz, você não presta, e repete isso várias vezes para essa criança, na mente dela fica registrado: eu não presto, eu não valo nada, eu não presto. E vai criando uma crença de merecimento muito forte. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser próspera, eu não mereço, eu não mereço, eu não sou, ou eu sou tudo que não presta, tudo que não tem valor. Uma criança livre, ela jamais ou raramente terá a sua autoestima em declínio, uma autoestima constantemente baixa. Claro, é uma liberdade pautada na causa e efeito. É importante você explicar isso para uma criança, que toda ação tem uma consequência, para gerar o quê? Responsabilidade, não é isso? Então aqui vai uma dica para os senhores pais, elevar a autoestima das vossas crianças, né? Por exemplo, ao invés de você ficar criticando o seu filho, eu vou te dar uma dica. Suspenda qualquer crítica e julgamento que você tenha que fazer ao seu filho. Suspenda hoje, já. Por que motivo, Idajara? Como assim? Ao invés de você dizer, você nunca faz nada direito, nunca faz nada que preste, que tal você perguntar ao seu filho, começar a perguntar, pergunte, ao invés de acusar. Como você, meu filho, pode fazer da próxima vez diferente? É uma ótima pergunta, uma ótima dica para você começar a praticar a partir de hoje com os seus filhos. Que tal? Vamos fazer esse combinado? E como isso se manifesta? Ok, Idajara, você disse que na infância acontece a crítica, a acusação, mas como isso se reverbera? Como isso influencia, se manifesta na fase adulta? A criança cresce achando, ou melhor, tendo certeza, que ela não pode, que ela não consegue, que ela não merece, que ela não é vista. Preste bem atenção nessa frase que eu vou lhe dizer. Todo excesso esconde uma falta. Então, essa criança que teve esse excesso de crítica, de acusação, de abandono, de medo, seja o qual for, ela vai crescer com dificuldade de fazer amizades, de falar em público, de manter relacionamentos saudáveis. Ao invés disso, ela vai atrair relacionamentos abusivos, relacionamentos onde ela vai se sentir de maneira inconsciente, da mesma forma como ela se sentia na infância, amedrontada, pequena, invisível. Então é isso que acontece. Dificuldades para realizar sonhos, dificuldades para acreditar em si. E tudo isso por quê? Porque quando essa criança, quando esse adulto era uma criança, alguém disse para ela que os sonhos dela não eram nada. Para de sonhar, vá trabalhar. Sonho é coisa de gente boba. Calado, quieto, não fale aqui. Você não tem razão. Ela ouviu isso na infância e foi registrando e repetindo essas informações. Alguém a criticou severamente, não deixava ela se expressar, não é? Então a opinião dela, a presença dessa criança não era considerada. Então muitas vezes essa criança vem, cresce e acaba se comportando da mesma forma. Embora essa criança discorde totalmente da forma como ela foi criada, ou de alguns padrões de comportamento dos pais ou de quem cuidou dela, embora ela discorde, o que acontece?
ela vai acabar repetindo o mesmo padrão de comportamento equivocado dos pais, de agressividade, de intransigência, de raiva. Por que isso? E por que isso? Ela não sabe lidar de outra forma. Porque o nosso cérebro, ele aprende através da repetição. Você ouve, repete, o nosso cérebro vai aprendendo. E ele aprende também pelas imagens que ele registra. Então, se ele vê o pai ou a mãe brigando, falando, é assim que registra, é assim que é feito o registro das nossas memórias. E é assim que nós aprendemos. Então, o que você tem ensinado para os seus filhos? Essa criança, agora adulta, ela pode falar, ela pode se expressar, então ela vai com tudo. Só que ela não sabe lidar e nem identificar, muito menos gerenciar essas emoções. E aí o que ocorre? Por vezes, tolhida na infância, agora como adulto, ela vai saber fazer o quê? Se defender, se justificar e se vitimizar. Não é porque ela quer. Não, seus pais, avós, cuidadores não fizeram, não tiveram essa atitude com você porque eles achavam bonito, é porque eles não sabiam lidar de outra forma. Então gere perdão. E veja que antes você era vítima, porque você também não sabia. Mas agora, a partir do momento que você escuta esse vídeo, você pode escolher ser autorresponsável. Ok? Combinado? E Dajara, então, como mudar essa condição, esse estado de baixa autoestima, de autoestima baixa, o tempo todo em declínio? Eu percebo que tem poucas horas que eu fico bem, mas a maioria das vezes eu não estou bem. Porque a autoestima é a sua autoimagem, é como você se vê. Como você se vê? Qual é o valor que você tem? Então, assim, como mudar essa condição? Desenvolvendo o amor próprio, se descobrindo e se redescobrindo, ou melhor, descobrindo a sua verdadeira identidade, a sua essência. Então, neste momento, eu te convido a refletir por alguns minutos. Qual é o seu padrão de comportamento hoje? Qual é esse padrão de comportamento? Quais as consequências desse padrão de comportamento? Seus filhos estão felizes com o padrão de comportamento que você tem? Seu cônjuge? Seus colegas de trabalho, como eles se sentem em relação ao seu padrão de comportamento? Então, assim, de quem você herdou esse padrão de comportamento? Foi de papai ou de mamãe? Dos avós? De quem? Então, assim, reflita e decida ser autorresponsável. Quais padrões de comportamento que você decide mudar hoje? Qual área da sua vida é importante você elevar a sua autoestima? Em qual área essa autoestima está baixa? Qual área ela precisa se elevar? A minha era o medo de falar em público. Morria de medo de falar em público. Olha eu aqui agora falando para você. Então, qual é o seu medo? Porque eu descobri que enquanto eu ficava com medo de falar em público, morrendo de medo, angustiada, o mundo perdia o meu talento. E eu te pergunto, qual é o seu dom que o mundo está perdendo? Reflita. Não permita mais que isso aconteça. Decida se revelar para o mundo. Se revele. Se apresente para você mesmo e para o mundo. Ok? Compartilhe essa mensagem com outros amigos. Deixe o seu joinha e dê o seu like. E nós estamos aqui para mandar muito amor, muita energia para vocês, muito conhecimento. Meu desejo é que vocês vivam em paz, com amor e muita sabedoria. Um beijo grande.